Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. Bom dia, é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros com temperatura máxima de 32 graus, prevê o clima-tempo. A temperatura nesse início de manhã em Manaus é de 24 graus com 95% de umidade no ar. É domingo, 31 de maio. Chegamos aos 151 dias do ano e faltam 215 para terminar 2020. Dia da visitação de Nossa Senhora. Também é o dia do enxadrista, Dia Internacional da Aeromoça, Dia Mundial do Comissário de Bordo e o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Na Roma Antiga, era o dia do festival de Prosérpia, a rainha do submundo. Fatos marcantes da história. 1911, Titanic é lançado ao mar em Belfast, na Irlanda do Norte. 2009, Airbus A330 do voo Air France 447 entre Rio de Janeiro e Paris desaparece sobre o Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo, entre elas 59 brasileiros. Todos morreram. 2017, carro-bomba explode em um cruzamento lotado de Cabul, perto da embaixada alemã, na hora de maior movimento, matando mais de 90 pessoas e ferindo outras 463. O que é destaque nesta edição? Escalada de tensão aumenta nos Estados Unidos. Coronavírus já matou 28.834 brasileiros. Peste bubônica fez surgir as duas instituições de pesquisas mais importantes do Brasil, Butantan e Oswaldo Cruz. Entrevistas, agenda, humor, antigos reclames do rádio e a discografia com o milionário José Rico, agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h32 em Manaus e vamos às nossas primeiras notícias. A Mega Sena concurso 2.266. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 45 milhões. As dezenas foram estas: 10, 23, 31, 37, 58 e 59. 10, 23, 31, 37, 58 e 59. Aqui na TV, 50 acertadores. Cada um levará R$64.685,64. Casos de Covid no Amazonas passam dos 40 mil. São 28 novos óbitos. Boletim da FVS confirmou mais 1.651 novos casos em 24 horas no estado. O número de mortos é de 2.047. Prefeitura de São Paulo publica decreto que prorroga a quarentena na cidade até 15 de junho. Embora plano do governo estadual tenha permitido a flexibilização na capital, a abertura de atividades só será realizada após a aprovação pela prefeitura de propostas apresentadas pelos setores econômicos. Brasil atinge 28.834 mortes por Covid-19 e passa a França no número de vítimas. Brasil é agora o quarto país com maior número de mortes, atrás somente dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Nas últimas 24 horas, foram 956 registros de mortes no país, com 498.440 casos confirmados da doença. Escalada de tensão aumenta nos Estados Unidos no 5º dia de protestos após a morte de George Floyd por policial. Após início pacífico, manifestantes incendiaram carros e entraram em choque com policiais em várias partes dos Estados Unidos. Governadores pedem reforço da Guarda Nacional e prefeituras de diversas cidades, inclusive Los Angeles, impuseram toque de recolher. Levantamento da agência Associated Press aponta que desde o início dos protestos, 1.400 pessoas foram presas até o começo da madrugada de hoje em 17 cidades americanas. Pelo menos 2 pessoas já morreram em meio aos protestos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesse domingo. A Folha de São Paulo fala de Bolsonaro sobre armar a população é rejeitada por 72%. O estado de São Paulo, a BIM alertou Bolsonaro sobre necessidade de isolamento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Parques e igrejas do DF reabrem na quarta-feira. Jornal do Comércio no Recife. População antecipa o fim do lockdown.
6h35. Chegou bem cedo hoje, já tenho aqui à minha frente Dom Leonardo Steiner, nosso arcebispo metropolitano. Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Cedo porque hoje pude vir a pé, como não temos a celebração da missa hoje na catedral apenas à tarde, então aproveitei já para fazer uma pequena caminhada. E hoje não temos a missa, qual a motivação? Hoje Pentecostes, hoje a grande celebração, teríamos hoje no Sambódromo, a grande celebração. E então, como não é possível, nós vamos hoje fazer às 17 horas, no horário que haveríamos de fazer no Sambódromo, às 17 na catedral, transmitida pela TV, transmitida pelas rádios e também pela internet. Portanto, as redes sociais poderão todos acompanhar. Dom Leonardo anunciou no meio dessa semana de que não vai obedecer à reabertura amanhã em parte do comércio, das igrejas, e já havia anunciado por mais 30 dias, não é isso, Dom Leonardo? Isso, nós apenas vamos abrir as nossas igrejas para as nossas celebrações, dos sacramentos em público, dia 23 de junho. Nós achamos prematuro, conversando com algumas pessoas que entendem da propagação do vírus, inclusive me agradeceram, dizendo, olha, é um problema, as nossas igrejas em Manaus, as igrejas católicas são muito frequentadas, sempre muita gente, e manter o distanciamento nas igrejas seria difícil. Nós teremos a festa de Corpus Christi e teríamos a grande procissão de Corpus Christi em Manaus. Pelas informações que eu tenho, uma participação muito significativa. Então é preferível nós continuarmos a colaborar com a sociedade, e uma vez que também o vírus continua se propagando no estado de uma maneira assim exponencial, é verdade que os óbitos diminuíram bem, os enterros por isso também diminuíram, também os internamentos têm diminuído um pouco, mas eu penso que nós não podemos facilitar. Eu ia usar a palavra brincar, ela é um pouco forte demais para esse momento, não podemos facilitar. E depois também existe o receio de uma segunda onda, né? Existe esse receio. Graças a Deus os óbitos diminuíram muito, tenho a impressão que as pessoas estão, tão logo percebem algum sintoma, estão buscando um acompanhamento médico, o que tem facilitado, mas pelas estatísticas oficiais, inclusive, eu acho que são muito mais, dado que eu tenho alguns padres que tiveram todos os sintomas, e inclusive um deles internado, que agora manifestou o vírus. Então nós não podemos facilitar. Leonardo, o que se relaciona à procissão de Corpus Christi? Corpus Christi, nós faremos as celebrações nas paróquias, na parte da manhã. Na parte da tarde celebrarei na catedral com transmissão, e combinamos entre nós, do padre seja na área missionária como na paróquia, sair com o Santíssimo num carro, passando pelas ruas. Se antes as pessoas vinham e participavam da procissão, farão a participação da procissão olhando das casas, Jesus Eucarístico passando, benzendo as nossas casas. Leonardo, e a semana será intensa então na igreja, né? Será intensa, sempre é intensa, né? Não parece, mas nós continuamos com reuniões naturalmente virtuais, mesmo na parte de contato com outras igrejas, reuniões. Eu tenho tido quase diariamente uma reunião virtual. Essas reuniões virtuais são um pouquinho cansativas, também, né? São um pouco cansativas. Mas é um meio que encontramos, graças a Deus que temos esse meio, né? Dessas reuniões para trocarmos ideias e também continuarmos a encaminhar os diversos assuntos. Eu estou conversando com o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Dom Leonardo, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Hoje é Pentecostes, hoje é grande festa de Pentecostes, até dizemos que é o início da igreja. Temos hoje duas leituras muito importantes, a repetição da leitura depois da Páscoa, em que Jesus se apresenta no cenáculo aos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos nós temos a descrição da vinda do Espírito Santo como uma verdadeira ventania,
e o fogo que se repartia em forma de línguas repousando sobre cada um dos apóstolos. Vamos ouvir esta mensagem que nos traz Leonardo Steiner, nosso arcebispo metropolitano. Como sempre acontece, logo após a mensagem, a sua homilia, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Recebei o Espírito Santo. Estando fechadas as portas por medo, Jesus entrou e soprou sobre eles e disse: a paz, recebei o Espírito Santo. Portas fechadas, receio, medo, trancados, escondidos, escuridão. Viviam aqueles dias sem horizontes, sem perspectiva. Tudo tinha desmoronado. E Jesus se manifesta no meio deles com a saudação: a paz esteja convosco. Em seguida diz: recebei o Espírito Santo. Eram necessitados de paz, dada na inquietação em que viviam. Jesus percebe a necessidade de pôr ordem na casa, digamos assim. Paz no coração, reconciliando-os, libertando-os da vergonha e do medo, de abraçar e seguir o caminho palmilhado por ele, o caminho da cruz. Da insistência, a repetição: a paz esteja convosco. Por 2 vezes, Jesus deseja a eles a paz. Eram realmente necessitados de consolo, de guarida, a necessidade de acalmar o coração. O receio, a intranquilidade, o escondimento conduz ao descaminho da compreensão, da possibilidade de novos horizontes. Uma alma aflita fecha-se às grandezas da salvação. Assim Jesus lhes entrega a paz, tranquiliza aqueles homens sem rumo. Não se trata da paz dos contratos humanos cheios de desconfiança, nem da paz como serenidade ou ausência de perturbações e contrariedades, no sentido do pacifismo ou da pacificação oriundos do mundo, ou mesmo do egoísmo fuga do mundo. A paz que Cristo oferece ao coração dos homens é a sua vida, a vida do Pai. A paz que já havia sido anunciada na noite do Natal como dom do céu aos homens queridos de Deus, uma paz. Portanto, a paz que nasce da mesma fé, da mesma confiança que ele testemunhou até a morte e morte de cruz. A paz que anuncia, eles abrem os olhos, percebem a sua presença transformadora. Tudo parece voltar agora ao seu lugar com a presença pacificadora de Jesus. Quando a paz volta ao coração, quando os olhos podem frequentar para além da porta e das janelas, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ao dom do Espírito precede o dom da paz. Sem este, não há como receber aquele. Por isso a igreja, no início de cada celebração eucarística, bem como no momento da comunhão, antes de receber o corpo do Senhor, renova e reatualiza para seus fiéis esse gesto e essa saudação de Jesus para os apóstolos: a paz esteja sempre convosco. O dom da paz se concretiza logo em seguida com o perdão dos pecados, com a reconciliação com Deus e com os irmãos. O Espírito que penetra a nossa pessoa e a liberta, o nosso mundo e o transforma, as portas do medo fecham a existência e levam à morte. Mas a paz, o Espírito transforma. A presença criativa e transformadora do Espírito é uma presença que marca radical e definitivamente a vida dos discípulos, a ponto de transformá-los por dentro e por fora. Não serão mais os mesmos. Abandonam a casa onde haviam se aprisionado e perfazem o caminho da liberdade que o Espírito concede. Os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, rememoram os discípulos reunidos na casa do desconforto e da solidão, recebendo o Espírito, já não apenas como sopro suave, mas como uma verdadeira ventania, dizem os Atos dos Apóstolos. E o vento impetuoso enche a casa onde eles estavam reunidos. O vento traz mudança, correntes quentes quando está frio, frescas quando faz calor, chuva quando faz seca. A casa torna-se arejada, abrem-se as janelas e as portas. O ar fresco e reconfortante se faz presente.
Os discípulos agora podiam respirar com liberdade e com graça. O vento traz novos ares, se respira bem melhor. E o vento carregava consigo línguas de fogo que foram repousar sobre cada um dos discípulos. E o Espírito que irrompe no meio do mundo do medo, no mundo fechado, e recria o mundo que eles habitavam. O vento trazia consigo vida nova, nova luz, o fogo novo do amor, o fogo da instauração de um novo reino, um reino eterno universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino de justiça, reino do amor e da paz. O Senhor rompe as portas deste mundo fechado, sem perspectivas, sem liberdade. Então aparecem línguas como de fogo que se repartiam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Quando o Espírito rompe o mundo do medo, liberta e recria a casa, o mundo do amor, e todos falam a língua de todos e todas as línguas. A palavra se torna audível nas suas mais diferentes formas e sons e expressões. A língua de fogo, aquele fogo que não queimou, como diz um autor antigo, mas acendeu a vida nova, a existência nova. Gerou corações novos, cheios de palavras benditas. Cumpriu-se neles quando foi profetizado nos tempos antigos. Não existe narrativa, não existe linguagem de que não se ouça o som. E o Espírito que fala todas as línguas e todas as línguas expressa o mesmo Espírito. Então o vento forte não rompeu, não destruiu a casa, mas a vivificou, como diz Santo Agostinho. A transformou, e nela se fala a linguagem de um único e mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que agora fala em todas as línguas, em todos os povos e nações. O Espírito que desceu do céu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, nos diz os Atos. Com estas palavras é descrita a ação do Espírito. Primeiro pousa sobre cada um e depois põe a todos em comunicação. A cada um dá um dom e reúne a todos na unidade. Com outras palavras, o mesmo Espírito cria a diversidade e a unidade, e assim molda um povo novo, diversificado e unido, a igreja do mundo inteiro. Em primeiro lugar, com a fantasia e imprevisibilidade, cria diversidade. Com efeito, em cada época faz florescer carismas novos e variados. Depois, o mesmo Espírito realiza a unidade, liga, reúne, recompõe a harmonia. Com a sua presença e ação, congrega na unidade espíritos que entre si são distintos e separados, nos diz o Papa Francisco. E desta forma, temos a unidade verdadeira, a unidade segundo Deus, e não a uniformidade, mas a unidade na diferença. Os discípulos, agora livres e com a língua livre, anunciam a presença de Deus que cria outros mundos, outras relações, mas sempre com a mesma linguagem, a do amor. Sem medo, não mais isolados, fechados, mas homens livres no Espírito, anunciam, pregam, falam, caminham, fazem do mundo a morada do Espírito e começam a falar conforme o Espírito os impelia que falassem. Não temem mais o frio, a fome, as adversidades, as perseguições, as prisões, as condenações, as discussões, nem mesmo a morte. Quando o Espírito, sopro vigoroso, suave, vivificador, penetra o mundo dos homens e desce como fogo que aquece e ilumina, nada é demais. Tudo é possível. Tudo se transforma. Quando o fogo do Espírito penetra os corações dos discípulos, uma nova força mantém os passos. Uma nova alma, uma nova ânima que conduz pelas estradas da vida. Não existe mais impérios dominadores, não existe mais poder que amedronte, nem mesmo o poder do sinédrio. O discípulo, ele agora é livre, mas também libertador. Livre na força suave e forte que o Espírito concede. É o Espírito que nos concede a paz na ansiedade, a confiança no desânimo,
a alegria na tristeza, a juventude na velhice, a coragem na prova. É Ele que no meio das correntes tempestuosas da vida mantém firme a âncora da esperança. É o Espírito que nos impele a não recairmos no pecado, fazendo-nos assim nos sentir cada vez mais como filhos amados. É o Consolador que nos transmite a ternura de Deus. Quanta grandeza, quanta nobreza, quanta fineza, quanta força, quanta suavidade, quanto fogo, quanta luz, quanto aquecer e refrigério que o Senhor gratuitamente doa a nós, seus filhos e filhas, no Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, busquemos na abertura da alma, no desejo humilde, acolher o Espírito que cria novo mundo, novo céu, nos concede olhos novos, um novo coração e nos presenteia uma nova alma. Ele nos envia para a periferia, rumo a todas as periferias, sairmos de casa e anunciarmos o dom do Espírito. Ele nos impele a buscarmos os irmãos, as irmãs, especialmente os que mais necessitam. Sermos a presença de um novo Espírito, do amor, da fraternidade. Ele envia, nos faz testemunhas do amor, da benignidade, da bondade, da mansidão, do consolo, da samaritanidade. Espírito Consolador, que nos concede palavras de vida, a linguagem do amor. Coloquemo-nos à espera reverente como os discípulos e Maria, mãe de Jesus, e supliquemos. Vinde, Espírito Criador, visitai e enchei os nossos corações com vossos 7 dons. Iluminai nosso entender, enchei os nossos corações de amor. Encorajai nossa fraqueza com a força da eternidade. Dai-nos a sabedoria para de vós tudo esperar, o entendimento para em vós crer, a ciência para em tudo vos buscar, o conselho para sempre vos encontrar, a fortaleza para de vós viver e esperar, a piedade para vos adorar e o temor para em tudo vos reverenciar. Soprai sobre nós, sobre o mundo, o suave calor da paz, a fresca restauração da esperança. Vinde, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Leonardo, rapidamente, o Josué Filho quer levar uma palavrinha com o senhor. Josué, bom dia. Senhor Bispo, muito bom dia, bom domingo. Bom dia, muito obrigado, bom dia o senhor também. Eu ia sempre ao meu confessor, já falecido, o Monsenhor Francisco Pinto, e falava sobre meus erros de juventude, né? Os arroubos. E ele dizia: Josué, você é normal, pelo menos ele, né? Você vai pagar esses pecados com caridade. Disse: o que é que eu faço? Faça caridade, ajude as pessoas, seja fraterno, que esses atos são tão importantes quanto uma penitência que eu posso te dar. A caridade confunde-se com amor, bispo. E eu sempre costumo dizer, seu Josué, que o amor é o grande dom que nós recebemos. Tem até um grande pensador da linha da psicologia que diz: quando alguém tem os resquícios do amor, é capaz de recompor a sua existência. O amor é o que existe de mais fundamental. E eu costumo dizer assim, caridade é amor em movimento. Caridade é o extravasamento do amor. Certo. E é uma hora muito oportuna, né? Agora, só para finalizar minha parte, Paulo Guerra, Dom Leonardo, Jesus, em muitos momentos, curou, né? Leprosos, cegos, aleijados, leprosos. Nesse momento de uma epidemia coletiva, qual o caminho espiritual da Igreja Católica? Veja, hoje celebramos o Espírito Santo e costumamos dizer que o Espírito cura. Nós estamos necessitados no mundo em que vivemos hoje de uma cura interior e uma cura na nossa sociedade. Nós estamos necessitados de relações novas, de cuidados novos.
Veja quanta agressão mesmo dentro das nossas casas, agressão em relação às crianças, em relação às mulheres, agressão em relação aos pobres. Nós estamos necessitados de cura. Não é só da pandemia que estamos necessitados. Talvez a pandemia seja já fruto de relações desvirtuadas nossas. Outro dia, conversando com um grande cientista, um virologista, ele dizia: o senhor pode estar certo, Dom Leonardo, de que esse vírus não vem de qualquer lugar, não. Nós estamos acabando, destruindo a natureza, e estamos trazendo para o nosso meio os vírus que existiam entre os animais nas selvas, nas matas, e esses vírus estão agora nos matando. É uma opinião de um grande cientista e não é o único. Então nós estamos realmente necessitados de uma cura de relações novas. Nós não podemos descuidar em relação à pandemia, mas eu penso que nós podemos enfrentar também a pandemia se interiormente estamos muito mais planificados, se interiormente temos muito mais capacidade de integrar também a dor e o sofrimento. Nós temos dificuldade com isso hoje, mas eu espero que a pandemia nos abra a graça da vida. Percebemos a importância do viver. Isso já seria uma grande cura. É verdade, eu entendi. Mudando por dentro, a gente pode mudar por fora, né? É verdade. Agora, é o coração que precisa de conversão, né? A natureza cobrando o desmatamento, a matança, enfim, as agressões que nós, humanos, fazemos em todo o planeta já há muitos anos. Há um pouco disso? Ao menos o que alguns cientistas mais recentemente têm mostrado, e são pessoas sérias de pesquisa de anos. Como eu dizia há pouco, o Dr. Átila, doutor em virologia, ele estava dizendo: esses vírus não precisam ser criados em laboratório, eles existem na natureza. Existe natureza, e vejam a grande dificuldade que os povos isolados, os povos de recente contato têm, uma vez que eles não têm anticorpos contra determinados vírus que já foram combatidos, mas nós carregamos. E eles sofrem demais e acabam, às vezes, até desaparecendo como povo, que são grupos de 40, 50 pessoas, às vezes não mais do que isso. Assim, nós também, recebendo esses vírus, os quais não temos imunologia, não somos imunes, nós também corremos esse risco da morte. Dom Leonardo, muito obrigado. Eu pelo menos entendi perfeitamente. Quer dizer que a oração, a caridade também geram imunidade. Cuidar do planeta também. Nós precisamos cuidar do nosso planeta. Veja o esforço que o Papa Francisco está fazendo. Um esforço enorme, apesar da negação de tantas pessoas, de que não há necessidade, um verdadeiro terraplanismo que existe também em relação ao meio ambiente, mas há uma necessidade enorme de cuidarmos do meio ambiente. Eu, por exemplo, aqui em Manaus, fico preocupado que os nossos córregos viraram esgoto. Eu tenho uma grande preocupação com isso. Como vai ficar a nossa cidade de Manaus daqui a 20, 30 anos? Eu já não vou estar mais aqui, já tenho idade. Mas como ficará a cidade de Manaus? Não temos tratamento de esgoto, por exemplo, é mínimo, se não me engano, são de 10% a 15% apenas. Isso é um problema ecológico enorme. Mas eu penso que nós precisamos, especialmente, converter o nosso coração. Quando somos convertidos, procuramos levar a boa nova, a boa mensagem para os outros, para que abram também os olhos. Muito obrigado. Paulo, depois a gente vai conversar sobre o esgotamento, a herança que foi deixada, né? A cópia do esgoto de Paris. Os ingleses levaram até a planta, Dom Leonardo. Depois eu conto isso no domingo com o senhor. Um grande abraço. Olha, eu tive a oportunidade de participar. Deus também o abençoe. Obrigado. Eu tive a oportunidade de participar da COP de Paris, com a delegação da Santa Sé. Leonardo, até o próximo domingo. Até o próximo. Saúde para nós. Todos nós, e principalmente a saúde do Espírito. Hoje, Pentecostes. Desejo a todos os queridos radiovintes que o Espírito transforme a cada um de nós. Bom Leonardo, domingo, uma boa semana. O Papa rezou ontem pelo fim da pandemia. Durante a oração, Francisco, conectado com dezenas de santuários de Nossa Senhora em várias partes do mundo.
Ele abriu a cerimônia e depois, com o texto nas mãos, acompanhou silenciosamente as orações pelo fim da pandemia. Foi, e também, como era o último dia do mês hoje é o último dia do mês de maio. Aliás, eu não posso esquecer, Sérgio, que hoje é aniversário de Dom Sérgio. Viu? Dom Sérgio Eduardo Castriani, estendeu o tapete vermelho daqui a pouco. Pois é. Hoje é aniversário dele, ontem fomos almoçar com ele. Agradecer todo o trabalho e serviço que ele fez na arquidiocese. Até o próximo domingo. Eu converso com Josué Filho. Pois é, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, bom dia. E é o Itamar que está operando, né? Também o Itamar Jardim. Itamar Jardim. Paulo, a visão de todos tem a sua individualidade. A gente olha para o mesmo lugar, mas não o descreve da mesma forma, né? Há algumas considerações que têm que ser separadas nas análises comparativas de índice aqui, ali e acolá. Repare bem, hoje você deve ter sentido um calor já pela manhã muito maior do que você sentiu no início do mês, certo? Certo. E todas as temperaturas superiores a 25 graus, ela é um matavírus. Aí você diz, Josué, com que evidência você diz isso? Eu digo, com o continente africano. Paulo, a África pobre, abandonada, de renda per capita, de subnutrição, sem comida, sem linha de vacina completa, é um índice muito baixo. Aí por quê? Não tem outra atribuição a não ser a hereditariedade genética e o calor. O vírus chegou aonde? Na China. O que era lá? Inverno. O vírus turista foi para a Itália, pegou lá aquele confinamento daquelas cidades antigas, com uma população de idosos muito grande, trancaram os velhos, soltaram as crianças, elas iam para a escola, traziam para casa, ela assintomática, não sentiu nada, e os velhos morreram. Aí ele irradia-se para alguns outros países, na qual, lamentavelmente, São Paulo e Manaus, no Brasil, foram as primeiras a serem contaminadas. Dizem que quem começa primeiro, termina primeiro. Eu aposto que Manaus vai terminar mais cedo, porque o verão chegou. Agora, São Paulo, sinceramente, com o inverno que chega lá, é muito difícil que eles consigam os números que nós vamos passar a obter. E já estamos obtendo. O redutor de mortos é representativo, é maior do que a metade, Paulo. Agora, o que preocupa é o interior do estado. Aí vai dizer, mas lá tem o mesmo clima, mas não tem a mesma assistência. Eu tô doido para ouvir esses remédios caseiros teus, porque depois de sofrer aqui quase 3 meses com isso, de estar estudando, o comunicador tem responsabilidade, né? É água morna, é café, é sopa, tudo quente, porque se for pro estômago, o estômago tem uma bateria de acidez que acaba com tudo. A única bactéria em toda a história da humanidade que conseguiu atingir o estômago é um tal de H. pylori. O exame é até o exame do sopro, porque você pode fazer de 2 formas, pelo sangue e só soprando. Então, procure utilizar a água morna como gargarejo 2 vezes por dia, pelo menos, né? Ao dormir e ao acordar. Você estará higienizando a sua boca de uma forma maravilhosa. E há também, Paulo, um higienizador baratíssimo que os dentistas aconselham muito, ao fazer pelo menos uma vez por semana um bochechamento, aí já não é gargarejo, de água oxigenada volume 10. Então, são coisas básicas, porque todos esses remédios que estão aí, nem um funciona para evitar o contágio. O que evita o contágio é a distância, quanto mais longe, melhor, né? Nesse caso do vírus, é recomendado de 1 a 2 metros, 1 metro, 1,5 metros, que também nem todo mundo tem casa grande, né? Pode fazer isso com tranquilidade. A outra é usar a máscara. Não tem como evitar que o ar que a gente expira e respira, entendeu, atinja os outros. Por exemplo, um amigo meu deu um espirro, eu digo, pelo amor de Deus, rapaz, vira pelo menos pro lado, corre. O meu cachorrinho, Paulo, se uma pessoa espirrar, isso já é muitos anos, ele mete o pé na carreira. Por quê? Porque ele tem instintos que percebem que ali tem uma alta carga viral.
É como o organismo se vira botando para fora, seja o espirro, o catarro, o cuspe. É coisa que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós expelimos. Lavar as mãos, entendeu? Com sabão, não precisa ser álcool gel. O sabão é muito melhor e mais barato. Só que o sabão grosso, Paulo, a mão da gente vai ficando grossa também, né, Paulo? Fica, José. Tem que botar um cremezinho depois, se quem tem, né? Quem não tem paciência. E é assim o que eu penso, doméstico, caseiro, simples, sem intoxicar o seu organismo. Uma guerra comercial de laboratório, de clínica, de médico disputando o dinheiro, Paulo, abertamente, entendeu? E anuncia a pesquisa dali, uma nova experiência, e o pessoal já mergulha. O que vendeu dessa hidroxicloroquina não está no mapa, não tinha mais nem para vender, entendeu? O cara já vê aqui na salvação, não é nada. A salvação, tem gente que já nasce salva, são imunes. 85% da população do planeta é imune a esse vírus. A gente fica apavorado também, e esse confinamento não é para ficar trancado dentro de casa, é para ficar distante um do outro, também não ficar trancado dentro de casa, todo mundo um passando vírus por outro. Tem até um efeito manada, já ouviu isso falar, Paulo? Certo, José. Que pega pai, filho e até o neto. Entendeu? Aqui em casa, graças a Deus, ninguém pegou. Mesma coisa não posso dizer de amigos meus, que pegou a família inteira. E abra sempre a janela, evite o ar-condicionado. Sei que é insuportável, use o ar-condicionado depois do almoço e de noite. De madrugada já dá para abrir a janela. Então eu não aconselho, Paulo, droga nenhuma. E o pessoal precisa aprender a conviver com a febre. A febre é o organismo reagindo, aquecendo-se, como a gente aquece a água para gargarejar, para chegar a uma temperatura de 38 graus e matar. Até 38 é estado febril, 37,7 serve nada. Tem que deixar o organismo que os índios se enterravam, Paulo. Não tinha cobertor, ficava o buraco, ficava ali dentro. Eu tenho um amigo importante que já foi governador que curava a gripe dele fechado numa rede com cobertor e a rede fechada por cima. Só ficava a cabeça para respirar. Em 3 dias ele matava a gripe. No calor, sem remédio nenhum. Doutor Amazonino Armando Mendes fazia isso. Não sei se ainda faz, né? Mas tem 80 anos em pleno vigor. Mas, Paulo, queria ouvir essa parte da medicina de selva, né? É de selva ou é doméstica? Remédios caseiros com produtos amazônicos que ajudam a aumentar a imunidade, mas daqui a pouco vamos ouvir também, Josué, pesquisadores do Amazonas que avaliam o aumento da Covid-19 por localização através dos celulares. Eu não entendi o que é que o celular tem com vírus, Paulo. Pesquisadores do Amazonas avaliam o aumento da Covid-19, feita a localização por celulares. Sim, a localização. Certo. Porque esse celular tem que ser higienizado todo dia, o nosso, né? Certamente. O que ele mais leva é ouvido e de vez em quando tem alguém que ainda pede emprestado. Aí fala dele, né? Colado. Viva a voz desses meninos. Estamos aí às 7h12 em Manaus. E, José, você quer ouvir as matérias? Tem 16 minutos essas matérias. Depois você Meu querido, eu sou seu ouvinte. Então vamos lá. Eu estou aqui participando, inclusive para exaltar a tua presença, da nossa querida Balieiro, entendeu? De todos que vão ao vivo, né? O Elias Matos, conversei com ele ontem, ele já fez o primeiro teste de voz. Se Deus quiser, ele já está voltando, né? Pellegrini voltou. Jardina está aqui. Jardina, apto, física, técnica, psicológica e juventude, né? É verdade. O Jardina é um rapaz do quê? De 30 e quantos anos, Jardina? Tem nada. O Jardina tem 28 anos aí. Pois é. Como é que o vírus ataca um homem desse? Entendeu? É muito contato, Paulo. Essa juventude aí é solta. Nós velhos sabemos o que é a juventude porque nós a perdemos. Já passamos por lá, né, Josué? Que pena, Paulo, porque eu lembro com muita saudade. No meu são 7h15, no teu também? 7h15? 7h15, né? Minutos, Josué. Então, 7h13. Vamos às matérias aqui, Josué, e daqui a pouco. Eu estou tuas ordens, Paulo. Eu até aproveito para deixar um abraço a todos, né? Um bom dia. Respirem, abre a janela, pegue o sol. Olha, pegar sol, respirar ar puro, tomar água, se hidratar, é meio caminho andado para não adoecer. Se pegar uma febrinha, segura a febre.
Não manda ela embora com analgésico, que o teu organismo está curando. Agora, Paulo, pela minha cronograma aqui de tempo, entre pegar, curar e ter alta, são 28 dias. Jardina, quantos dias entre a descoberta do vírus, a cura e a não transmissão? Mais ou menos isso? Josué, 28 dias, por aí. Pois é, porque ele está curado, Paulo. Ele já se defendeu, ele está bom pro resto da vida desse vírus. Entretanto, ele é transmissor. Ele ainda fica incubado uns 14 dias depois da cura. É um vírus turista safado, sabe, Paulo? Um vírus turista safado. O que ele está fazendo no interior do estado, que o interior é despido, né? Eu até acho que era hora de ter. Você lembra que tinha aquele barco que levava os ranchos? De ter barcos, improvisados ou não, para ser centro de saúde de determinadas áreas, por exemplo, do Alto Juruá, do Alto Solimões, não tem só Tabatinga não, tem Atalaia, entendeu? Que é pobre, São Paulo, Amaturá, Santo Antônio, Tonantins. Aqui mesmo no Negro, nós temos comunidades indígenas paupérrimas. O Negro é o rio da fome, né? Rico de ouro, mas o Negro não tem comida, Paulo. Não tem comida. Água preta é fome, água amarela é fartura, água negra é riqueza mineral, cloro e ferro, daí a cor. Lá as outras só tem as barrancas, não tem pedra, não tem areia, mas tem muita comida. Muito bom dia, Paulo Guerra. E Josué? Muito bom dia, meus amigos. Amanhã estarei com o Valdir, Paulo, 7h30, se Deus quiser. Tá bom, Josué. Muito obrigado, um bom domingo para você, Paulo Roberto Vitoso Guerra. 7h16 em Manaus. Nós sempre teremos agora um momento de humor. Vamos ao nosso momento de humor e vamos descontrair. Estamos chegando aqui da vizinha cidade de Ponta Porã. Quando eu cheguei em Ponta Porã, eu achei um negócio esquisito. O povo é gozado lá, cheio de ditado. Saí um pouquinho na rua, turma, ô Barnabé, tudo azul. Falei, eu não tô de azul. Daqui a pouquinho, boa tarde, tudo azul. Falei, que negócio é esse? O jeito falou aqui, ao invés da gente falar como vai, a gente fala tudo azul. Falei, é? Ia passando uma veinha na rua, bati no ombro da veinha, falei, tudo azul aí, vovó? Que nada, meu filho, tudo enrugado. Saí dali, fui no bar comprar um maço de cigarro. Outra senhora de idade atrás do balcão me atendeu, falei, bom dia, dona, quer me dar um maço de cigarro? Eu não tenho cigarro aí não, mas eu vou mandar buscar aqui no bar do vizinho pro senhor. E chamou o menino, diploma! Diploma! Pareceu diploma, menino mais feio do que um processo. Dá cigarro pro moço. Eu falei, dona, o nome do menino é Diploma? Ela falou, não, o nome dele é outro, mas eu botei apelido nele de Diploma. Falei, mas logo Diploma, dona? Não tinha outro apelido? Tinha que ser Diploma? Ela falou, o apelido mais certo pra ele é Diploma. Falei, por quê? Porque eu mandei minha filha pra São Paulo estudar. Minha filha teve 4 anos estudando em São Paulo. Chegou aqui com esse diploma aí. Beleza. Além de Ponta Porã, eu estive em outras cidades de Mato Grosso nessa viagem. Estive em Corumbá, Cuiabá. Beleza. Em Corumbá foi que eu vi uma moça muito bonita puxando uma cachorrinha numa corrente. Eu falei, olha o negócio aí. Eu falei, eu vou lá brincar com a cachorrinha e aproveito, né? Tá com ela. E acabo batendo um papo com a dona da cachorrinha. Cheguei lá e fui brincar com a cachorrinha. Oh, que belezinha. Bonitinha, né, senhorita? Não interessa. Depois bonitinha. Que belezinha. E a moça, percebendo as minhas intenções, foi saindo. Foi se arrancando e eu insistindo, mas é muito bonitinha, né, dona? Sim, senhor, E foi indo, né? Eu falei, senhorita, não quer me dar o telefone da cachorrinha? Ela falou, não pode não, ela já tem compromisso com outro cachorro. Deu uma raiva. Não dou sorte não, tá louco. Virou com... Em Campo Grande,
lugar pra ter mulher bonita. Que beleza. Tanta moça bonita. Aliás, eu dei um conselho pra uma moça lá, mas não deu certo não. Aliás, esse conselho, eu aproveito para dar esse conselho pra todas as moças brasileiras. E as que não são brasileiras também. A moça, quando é muito bonita, ela deve arranjar um namorado sempre muito feio. Mas quanto mais feio, porque a beleza dela destaca mais diante da feiura do sujeito. O quanto que o sujeito feioso, meu colega de infortúnio, passa a ser muito mais feio diante da beleza dela. Então, o conselho que eu dou para as moças é esse: a moça que é bonita deve arrumar um namorado feio, muito feio. E a moça bonita que quiser aceitar o meu conselho arrumando um namorado feio, eu tô na praça. A gente dá a jogadinha da gente se der certo. 7h41, irmã. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes. Bom dia, Jerusa Santos, para você. Tá tudo bem, Jerusa, tudo tranquilo. Doutor Raimundo Silva, dona Metista, o Julinho lá do Bradesco, a dona Tatiane, que é gerente também do Bradesco Prime, o Marcos Guerra, que é o gerente geral do Prime do Boulevard, dona Adriana e dona Juscelina Prijo, bom dia para ela, Major Afrânio, José Alberto Zegdeg, o Sandomar Guzmão, bom dia para dona Gui também, a pequena Cristina, Ariel e Tayla, bom dia para vocês. Paulo Tasso, que recupera. Jander Nobre, bom dia para você, a dona Suelen e o pequeno Benjamin, que tá danado. Bom dia para eles. Dona Graça Vieira e o Alberto, lá em Iranduba, dona Mara Vieira na Cidade Nova, a Dani Quiran, Anthony e os filhos Igor e Iago. Deixa eu ver quem mais aqui. Doutor José Márcio, oi Márcio, bom dia para ti, recebi a postagem do Fluminense. Flávio Seabra e dona Eneida Pacífico, bom dia para eles. Jornalista Mário Monteiro e dona Carminha, também o grande fotógrafo Antônio, oi Antônio, bom dia para ti. Doutor Mário Amorim, dona Macrina, dona Conceição Paiva, dona Flora, Manuel Bragança, o Mário Miro e o Melo, que são taxistas, bom dia ao nosso queridíssimo Luiz Costa, aqui na 24 de maio. Luiz Costa, recebi a tua postagem de novo. E deixa eu ver quem mais. A Elivanda, que é a sargenta da PM, Charles o Charleco, bom dia para ele, João Santana e a Lúcia no Parque das Laranjeiras, Elias Emanuel e a Melissa, bom dia para vocês. A Liminelma, a Janete Amorim, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. E também o meu querido amigo Raimundo Rocha, bom dia para vocês. Vamos falar dos aniversariantes de hoje. E aniversaria hoje o nosso ex-arcebispo metropolitano, que tantas vezes esteve aqui com a gente dia de domingo, Dom Sérgio Eduardo Castriani, aniversariando, e está em plena recuperação, está em forma, está bem, graças a Deus. Aniversariando hoje. Capitão Rui também, bom dia, Capitão Rui, lá no bairro do Japim, também aniversariando. Aos aniversariantes de hoje, você que não contactou com a gente, mas que está aniversariando, sinta-se abraçado e homenageado por nós com o tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Horas e 44 minutos, vamos aos antigos reclames do rádio. Difusora. Shampoo seco Vaness é a solução imediata. Para a limpeza de seus cabelos sem usar água, Vaness Shampoo seco é prático, moderno. É só pulverizar suavemente. Assim, escovar bem. E num instante seus cabelos estarão sedosos e macios. Shampoo seco Vaness elimina a oleosidade e mantém a ondulação natural. Experimente Shampoo seco Vaness. Há algo de novo sob o sol. Você. Revele seus encantos com a nova linha California Sun Shears de Max Factor.
Conheça os novos contornos que realçam seus lábios em vez de escondê-los. Cores tão pessoais que são suas somente. California Sun Shears, batons e Nail Satin, o esmalte do momento, o mais recente lançamento de Max Factor. A juventude e você. Sua beleza, sua pele que revive em maciez e suavidade com o sabonete Gessi. Sinta nas mãos, no rosto, nos ombros, a carícia da espuma cremosa do sabonete Gessi. Após o banho, você é envolvida de mais suave perfume. Você, a sua juventude, o sabonete Gessi. You drink whiskey. Como se diz em inglês? Eu bebo Queen's Crown. I drink Queen's Crown. Queen's Crown. Repeat, please. Queen's Crown. Elaborado sob a supervisão de F. McCunnick, Glasgow, Escócia, com malte whisky escocês, destilado na origem e envelhecido em tonéis de carvalho. Queen's Crown mantém sempre a mesma alta qualidade. Queen's Crown Whisky é engarrafado no Brasil por Martini Rossi. Após a manhã trabalhosa, cheia de afazeres, você encontra um momento de satisfação íntima. Prolongue esse momento de bem-estar, envolvendo seu corpo na suave proteção do talco Gessi. Refrescante, puríssimo, o talco Gessi tem novo e delicado perfume, sutil, mais persistente. E uma agradável sensação de frescor permanece em você com o talco Gessi. Agora 7h47 em Manaus. Como a peste bubônica fez surgir as duas instituições de pesquisa mais importantes do Brasil? O telegrama anunciava que a cidade do Porto passava por um surto de peste bubônica. A informação, além de surpreendente, visto que havia mais de um século não tinha registro de surto da doença na Europa, era muito alarmante. No dia 14 de agosto de 1899, uma notícia telegrafada de Portugal chegou ao gabinete de Nuno de Andrade, diretor-geral de saúde pública de um Brasil recém-transformado em república. O Brasil mantinha relações comerciais estreitas com Portugal e, se providências não fossem tomadas, era só uma questão de tempo até que a peste chegasse ao país. Nuno de Andrade considerou necessário adotar estratégias severas, apoiadas pelo então ministro de Justiça e Negócios Interiores, Epitácio Pessoa. Todos os navios vindo de Portugal estariam sujeitos à quarentena de 20 dias e a medida se estenderia aos navios espanhóis. Também ficaria proibida a entrada de mercadorias como couros e peles, mobílias, roupas e acessórios, frutas e laticínios e retalhos de tecido. As medidas foram duramente criticadas, especialmente pelo diretor de Higiene e Assistência Pública do Estado do Rio, o médico Jorge Alberto Leite Pinto. O mundo em 1899 era bem diferente do de 1720, quando Marcélia registrou o surto anterior de peste na Europa e perdeu 50 mil habitantes. Era mais diferente ainda de 1346, quando a peste causou morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Considerada a pandemia mais devastadora da história da humanidade, foi apelidada de peste negra. Em 1894, o cientista franco-suíço Alexandre Yersin e o japonês Shimbazaburo Kitasato finalmente identificaram o bacilo da doença. 2 anos mais tarde, o russo Valdemar Kafikny criou uma vacina contra a peste. E em 1898, Yersin usou os primeiros soros antipostos em seres vivos. E no período, o francês Paul-Louis Simon descobriu que a doença era transmitida aos homens pelas pulgas de ratos. Mas o novo conhecimento e as providências adotadas após quase um mês de debates públicos, Nuno de Andrade manteve sua decisão, não impediram a chegada e a disseminação da peste aqui no Brasil. No dia 18 de outubro de 1899,
foi oficialmente admitido que havia uma epidemia de peste bubônica em Santos, no litoral de São Paulo. Se era tarde demais para conter a disseminação da peste, que de fato chegou ao Rio no verão de 1900 e se espalhou por outras cidades como São Luís do Maranhão, Porto Alegre e Recife, a estratégia se voltou para as medidas de enfrentamento. O principal objetivo era trazer da Europa o soro para o tratamento dos doentes. O problema é que o estoque estava muito baixo por causa dos surtos em outras cidades, como no próprio Porto e na Ásia, diz a historiadora Dilene Raimundo do Nascimento, da Casa Oswaldo Cruz. Oswaldo então se propôs a criar institutos soroterápicos para produzir o soro aqui no Brasil. Em São Paulo, o lugar escolhido foi a Fazenda Butantã, nome que em Tupi-Guarani significa terra muito dura. Uma antiga chácara com 400 hectares comprada pelo governo, que ficava a 8 quilômetros do centro da capital e a 6 quilômetros do Hospital de Isolamento atual Instituto Emílio Ribas. Inicialmente, foi considerado um laboratório do Instituto Bacteriológico até virar uma instituição autônoma em 1901, sob direção de Vital Brasil. O prédio central, hoje batizado em homenagem ao primeiro diretor, foi inaugurado em 1914. No Rio, a área escolhida foi a fazenda de Manguinhos, em Inhaúma, na periferia da antiga capital federal. E no dia 25 de maio de 1900, foi oficialmente inaugurado o Instituto Soroterápico Federal, atual Fundação Oswaldo Cruz. O prédio principal, conhecido como Castelo de Manguinhos, e os prédios adjacentes, Cavalariça, Quinino, Pavilhão da Peste, Aquário, Hospital e Biotério, começaram a ser construídos em 1903 e ficaram prontos em 1918. Mas um dos primeiros casos de pandemia registrados é a peste de Justiniano, acontecida por volta de 541 DC, depois de Cristo, e que se iniciou no Egito, até chegar à capital do Império Bizantino. Provocada pela peste bubônica, transmitida através de pulgas em ratos contaminados, a enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, espalhando por Síria, Turquia, Pérsia, hoje Irã e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos, imaginem só. 7h52 em Manaus. Agora é hora da discografia. E na discografia hoje, com pesquisa, compilação e edição de Ismael Moura, Milionário e José Rico. José Alves dos Santos, mais conhecido como José Rico, nasceu em 29 de junho de 1946 em São José do Belmonte, Pernambuco. A vida no sertão pernambucano não era fácil. Diante das dificuldades e com o sonho de uma vida melhor, José e sua família se mudaram para a cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Desde pequeno, José Alves era apaixonado por música e também gostava muito de futebol. Foi ouvindo Miltinho Rodrigues que José aprendeu a cantar. Com sua voz afinada e um repertório de bom gosto, José Alves ia aumentando o número de seus admiradores. Certo dia, um padre, ao ouvir sua voz, teve a ideia de mudar o nome do garoto. Como José morava em Terra Rica, o seu nome seria José Rico. O nome José Rico combinou perfeitamente. Em cada apresentação, ele conquistava mais espaço. Com pouco mais de 20 anos, José Rico foi tentar a sorte em São Paulo. Em 1970, Zé conheceu Romeu Januário e formaram a dupla Tubarão e José Rico. Depois o nome foi mudado para Milionário José Rico. No início as coisas não eram fáceis para a dupla. O pesado trabalho braçal, as dificuldades financeiras e a grande concorrência geravam dificuldades para gravar um disco. No palco a dupla chegou a ser vaiada devido às roupas simples. Mas quando eles começaram a cantar, as pessoas ficaram encantadas com tanto talento. Os aplausos tomavam conta da apresentação. Com muita humildade, fé e com o potencial da dupla, o sonho do primeiro disco se torna realidade. Saudade vai, saudade vem, saudade vai, quero ter. Sem grandes resultados, a dupla foi levando o disco de emissora em emissora. Muitas vezes, por falta de dinheiro, eles tiveram que dormir na rodoviária.
Milionário e José Rico chegaram a trabalhar gravando jingles comerciais em estúdios. Com o passar do tempo e com novas gravações, as músicas da dupla foram fazendo sucesso. Porém, a consagração definitiva dos Gargantas de Ouro foi em 1977 com a canção rancheira Estrada da Vida. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Foram mais de 2 milhões de cópias vendidas. O sucesso foi tão grande que foi feito um filme com a história da dupla. O filme fez sucesso no Brasil e em outros países. Devido ao sucesso, Milionário e José Rico foram convidados pelo governo chinês a se apresentarem na China. A turnê internacional da dupla agradou e muito. O cantor, que estava construindo um castelo no Brasil e cantava de olhos fechados, gravou muitos discos e vendeu milhares de cópias. Grande sucesso na TV, cinema e rádio. Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. No dia 3 de março de 2015, José Rico sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Oito horas, 1 minuto em Manaus. Estamos fechando as páginas do Jornal Especial de domingo. Esperamos que vocês tenham gostado e acompanhado o Jornal Especial de domingo hoje e o seu conteúdo. E nesse final, já que amanhã muitas atividades comerciais estarão de retorno, terminando parte do isolamento, eu recebi uma mensagem do Raimundo Ferreira Conde, que é o secretário de Educação lá de Manacapuru, e ele mandou uma mensagem que eu achei importante e gostei muito e vou compartilhar com vocês. A partir de segunda-feira, dia 1º de junho, a vida começa a se desenhar seu novo curso quando gradativamente retornaremos nossas atividades. No entanto, não poderemos relaxar nos cuidados de proteção e distanciamento. A peste chinesa não foi dizimada, aprendeu-se a contê-la, o que é diferente. Esta retomada, porém, jamais trará de volta a nossa vida anterior, pois nunca seremos o que éramos antes da quarentena. Sairemos dela como se voltássemos de uma guerra, por estarmos emocionalmente mutilados por tantas perdas de pessoas, como colegas de trabalho, amigos e conhecidos. Vivemos a saudade e as lembranças dos colegas que nunca mais retornarão para suas atividades, de maridos e esposas que tornaram-se viúvos, de filhos que voltarão para as escolas órfãos, de alunos que não mais encontrarão seus professores, de professores e funcionários com seus psicológicos abalados, de pais preocupados com suas crianças e outros alegres porque seus filhos estão retornando a estudar. Portanto, mais que a retomada de atividades, será um retorno de acolhimento e amor, de solidariedade, de colocar-se no lugar do outro, para que juntos tornemo-nos na construção de nós mesmos, na superação e na fé, do que um dia possamos vencer essa peste chinesa de verdade e possamos seguir o curso de nossas vidas bem melhores, enquanto cidadãos responsáveis por fazer e deixar um mundo para os que irão nos suceder. Saúde a todos. Difusão FM